Tá caindo muito sinal aqui. Queremos impor a minha vontade. É a vontade de vocês. Se não for para dar o último alimento aquele que não tem respeito para conosco, eu convidarei o povo de São Paulo, a maior capital do Brasil, que é a Paulista, para que o som dele, a voz do povo, seja ouvido por aqueles que temem em confiar a nossa democracia. Que o povo lá dizer que o voto tem que ser ordinário, que a contagem tem que ser pública e que o voto tem que ser impresso, da forma como se foi a PEC da deputada Bia Kicis, que tem um relatório de barro. Tem que ser dessa maneira. Que o parlamento tenha a vontade popular. Fui parlamentar com 22 anos. E nós devemos lealdade ao povo brasileiro. Digo mais. A maioria da Câmara, pelo que sei, é favorável ao voto impresso. É uma minoria que foi agora. Vamos afastar um pouco aqui porque tá caindo muito. O ministro que começou primeiro a estar do lado da transparência das eleições está exatamente do outro lado. As provas que o Almeida falou, por falta de indícios. Quanto mais indícios, mais robusta é a prova. Isso foi encerramento para não se alongar por muito tempo. As próprias eleições de São Paulo, como demonstrei aqui, depois de apenas 0,39 do voto apurado, do primeiro ao oitavo local. Neste tempo, essa mesma classificação terminou no final da apuração. E acredite, foi exatamente os mesmos percentuais, desconsiderando a casa decimal. Prova maior que essa não existe. De que as eleições de São Paulo não seguiram realmente a vontade popular. Ela pode ter acontecido dessa forma, pode. Mas é a mesma coisa que você ganhar meia dúzia de vezes que você confirma na delegacia. Assim sendo, o que nós queremos, o que o povo exige, e se o povo exige e me der essa Câmara, pode ter certeza. Assim como o uso do parlamento brasileiro, teremos eleições limpas, um voto democrático e uma contagem pública de votos. Veja vocês que estão no possível, precisa de casa com a sua família. Nós estamos aí, mostrando o interesse e mostrando cada vez mais todas as autoridades aqui de Brasília, que vocês querem exatamente eleições democráticas do ano que vem. E vocês, apenas desejam que depois dessa manifestação que está vendo, vai morrer no Brasil, algumas autoridades continuam se mostrando insensíveis, sobra para mim uma última oportunidade. Repito, convocar o voto, coordenar o voto de São Paulo, a comparecer a Bauru. E de acordo com esse objetivo, vocês realmente nos sinalizando como devemos nos comportar. Esse desejo de vocês será cumprido aqui em Brasília. O que lutando por nossa liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, parabéns. E Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Muito bem, pessoal. O presidente acabou de finalizar sua palavra ali, falando a respeito do voto, né? Resumindo aquilo que é aqui o sentimento da população aqui em Brasília, né? E no país inteiro. Agora, analisando bem aqui a quantidade de pessoas que temos aqui hoje na esplanada, dá para resumir muito bem essa questão da credibilidade do voto, né? No Brasil.
nós acabamos de confirmar aquilo que nós viemos colocando. As palavras aí de algumas autoridades, de alguns órgãos aí falando, defendendo o voto que existe no Brasil hoje, da forma como ele está, é uma total piada, né? E aqui o sentimento do povo confirmando isso, confirmando que não acredita na forma como a votação no Brasil hoje é feita, né? E queremos sim que o voto tenha a possibilidade de auditoria pública. Isso é uma necessidade urgente do país, né? Vou virar aqui minha câmera aqui, porque senão eu vou ficar com uma... Não tem paterno! Virando aqui minha câmera aqui. Então olha só. Eu já falei várias vezes aqui que esse local é bastante difícil de ser preenchido totalmente. Mas olha a quantidade de gente, olha a quantidade de pessoas aqui lutando para que haja auditoria do voto. Porque realmente o voto hoje no Brasil, como ele é hoje, ele é uma piada. Ele é uma total piada. E quem colocou aquela propaganda lá naquele órgão, que eu não vou nem citar o nome, né? É um piadista. Aquele camaradinha que faz aquelas lives lá com aquele adestrador de foca, né? Aquele imitador de foca. Poxa, é uma piada aquilo ali, né? A gente viu como foram as margens de São Paulo, não só em São Paulo, né? A impossibilidade de verificação de fato se houve ou não fraude em eleições anteriores, e que já existem diversos indícios de fraude, que são muitos, né? Indícios de fraude, né? Até mesmo porque toda eleição existe algum tipo de fraude, pequeno ou grande, sempre existe. Mas já conforme hoje está no Brasil, é uma coisa absurda, porque você não tem capacidade de avaliar a quantidade disso, né? E é aquela história, para aquelas pessoas que falam que os últimos candidatos se elegeram por esse sistema, é muito simples a refutação disso daí, né? Muito simples. Quando você tem uma quantidade muito grande de fraude, dá muito na vista, né? Então, o que acontece? Se houve essas fraudes ocorreram em índices já pré-determinados, né? Foi o caso de 2014 ali, houve um indício, né? Houve um indício disso, né? As fraudes, elas não vão ocorrer de forma que um candidato que tem aí, sei lá, uma diferença muito grande de votos em relação ao outro, tenha a condição de ultrapassá-lo. Mas elas vão ocorrer quando esse índice ele é pequeno, né? Elas vão se acumular quando esse índice é pequeno. Então ali vai de acordo com o programador, e obviamente que esse programador ele vai aparelhar o sistema da forma como se não se perceba isso de uma forma muito clara, porque como você não tem auditoria, você não tem como avaliar, né? Então olha só, a população está aqui em peso, pedindo simplesmente isso, pedindo simplesmente que haja no voto a possibilidade de auditoria pública. Somente isso que a população quer para o voto, que haja auditoria pública. Por que se faz tanta campanha contra isso? Qual o motivo de alguém fazer campanha contra a clareza do voto? Qual o motivo de alguém fazer campanha contra a auditoria dos votos? Qual o motivo disso estar sendo feito pela televisão? Autoridades que defendem essa votação no Brasil hoje como ela é? Qual o peso que isso tem? Olha a quantidade de gente declarando que não acredita nisso. Olha a quantidade. Vamos aí, vou encerrar aqui por um momento, porque realmente cansa a gente ficar aqui com a mão no celular. É difícil.
quis falar, inclusive, até porque é muito ruído. Ministro, com a palavra. Muita gente indo, voltando, saindo, chegando, né? E eu vou encerrar aqui a live.